Olha só, gente, nos últimos anos, uma técnica medicinal chinesa se popularizou nas redes sociais, o cone hindu. A prática oriental promete tratar problemas respiratórios, aliviar alergias, mas não possui embasamento científico. E aí fica a pergunta, será que é eficiente ou será que traz riscos? Antes da gente ter essas respostas, a gente vai entender melhor o que é essa técnica. Olha só. Também conhecido como vela de ouvido, este instrumento nada mais é do que um cone oco feito de tecido coberto com algum tipo de cera, geralmente de parafina de abelha ou de soja, e embebido em óleos ou ervas medicinais. Para realizar o procedimento, o profissional posiciona a parte pontiaguda do objeto no ouvido e queima a outra ponta. Na maioria dos casos, é colocada uma proteção ao redor para que a cera não respingue, enquanto a vela permanece acesa por cerca de 10 a 15 minutos. Os adeptos da técnica defendem que o calor provocado neste processo causa uma sucção capaz de puxar as impurezas para fora do canal auditivo. Mas será? Bom, acho que muitas pessoas já ouviram falar sobre esse cone, outras pessoas também já estiveram com o cone no ouvido, né? Mas para a gente saber agora direitinho o que acontece, a gente vai conversar com um especialista, né? Com o otorrinolaringologista, o Dr. Felipe Rost. Boa tarde, Dr. Felipe, tudo bom? Boa tarde, Patrícia, tudo bem contigo? Bem também, graças a Deus. O tema é um pouco polêmico, né, doutor? Com certeza, é um tema polêmico, mas... A gente precisa esclarecer. Isso, a gente precisa esclarecer. Porque assim, tem essa vela... Ela tem esse poder de puxar a sujeira para fora, doutor? Isso acontece de fato? Ou o que acontece? Vamos lá. Primeiro assim, Patrícia, para a gente esclarecer um pouquinho, a cera ela é formada no canal do ouvido do paciente. E ela é um meio de proteção contra infecção, inseto, poeira, etc. Nós temos alguns tipos de cera. A cera ela pode ser uma cera bem dura, pode ser uma cera líquida ou uma cera intermediária. Mas basicamente esse canudo, ele não tem uma capacidade de sucção de remoção dessa cera. Entendi, mas quando abre o canudo, por exemplo, vamos dizer que sugou ali, quando abre o canudo, tem coisas dentro do canudo. O que é aquilo que fica ali então? Tem, perfeito. Então assim, vamos explicar de uma forma bem fácil para o pessoal. Assim como a reportagem falou, esse canudo ele é revestido com parafina, na grande maioria das vezes. Parafina é aquilo que é a vela. Então, quando se coloca fogo, ele derrete. E aí, muitas vezes, é isso que se mostra para a pessoa, aquela parafina que derreteu, fala, olha, realmente foi isso que saiu do seu ouvido. Mas não é a cera que estava dentro do ouvido, e sim a parafina do cone que derreteu. Tá, e daí quais são os riscos, doutor, então? Existem riscos de fazer essa técnica? Tem vários riscos, Patrícia. Pode ocorrer perfuração de tímpano, pode ocorrer queimadura em volta da orelha, tá? Casos que nós já pegamos, a parafina derrete, coloca o fogo, a parafina derrete, entra para o canal do ouvido e aí ela seca. Ela secou, ela grudou. O ouvido é extremamente sensível e dolorido. Então, para remoção, nesse caso específico, nós tivemos que levar o paciente para o centro cirúrgico, anestesiar, sedar, para poder remover essa cera que tinha grudado lá na parte interna do ouvido. Mas muitas pessoas também relatam, doutor, que depois de fazerem a técnica e passarem pela técnica, que nossa, que o ouvido desentope. Será que tem alguma ligação com o calor? Então, talvez, essa cera ela fica mais maleável lá dentro de alguma forma? Acontece alguma coisa ou não? Isso, às vezes esse calor ele pode derreter um pouquinho a cera e aí ele escorre e dá uma sensação de bem-estar. Mas não é que no sugou. paciente, mas não é que sugou. E na grande maioria das vezes, a gente não tem uma resolução completa daquela queixa do paciente. E geralmente as pessoas que têm queixas, meu ouvido parece que está entupido, sempre vai ser cera no ouvido, doutor, ou não? Não, nem sempre vai ser cera no ouvido, tá? Lógico, aquele paciente que tem a cera que tranca o ouvido, essa remoção tem que ser feita de uma maneira adequada, com instrumentos. Mas nem sempre essa queixa de ouvido trancado é cera. Por quê? Pode ser uma infecção, pode ser uma otite média aguda que tranca o ouvido, pode ser uma infecção da parte externa da orelha que também tranca o canal do ouvido e dá a sensação de ouvido trancado. Se for, por exemplo, que o ouvido ele está com cera mesmo, está trancado ele por conta de cera, aí tem uma lavagem que é feita, mas é no consultório com o profissional. Exatamente. Então, quando nós examinamos o ouvido do paciente que está com essa queixa de ouvido trancado, a gente verifica, é cera. Primeira coisa, o tipo de cera. Se ela for muito dura, nós temos instrumentos próprios, desde microscópio
e pinças delicadas para essa remoção com cuidado, até um aparelho de lavagem, que sim é realizado no consultório de uma forma extremamente profissional. Um soro morno, nós conseguimos controlar a pressão que essa água entra no ouvido e sai, e sem contar também o exame pós-limpeza. Todos os pacientes nós removemos, nós examinamos novamente para ver como que está esse ouvido. Tem pessoas que elas têm alguma coisa relacionada a formar mais cera do que outras pessoas, doutor? Tem sim, tá, Patrícia? Isso é extremamente comum. Esclarecendo, isso não é uma doença, é uma característica de cada paciente. Assim como nós temos pacientes que não produzem nada de cera no ouvido, nós temos pacientes que produzem muita cera. Então nós temos pacientes que de tempos em tempos eles necessitam ir ao consultório para uma limpeza de rotina. De quanto tempo? Depende, é bem variável. Eu tenho paciente que a cada 2 meses, tem paciente que a cada 6, uma vez por ano. Cada um vai ter a sua rotina diferente. Outra coisa também que as pessoas às vezes acabam utilizando e muito é aquela haste flexível, né, doutor? Sim. Aí acham que estão limpando o ouvido, mas na realidade estão empurrando essa cera? Perfeito, isso mesmo, né? Essa haste flexível, tem paciente que tem toque por isso. Doutor, eu sinto necessidade de passar aquilo lá e sentir que está limpando. Mas na grande maioria das vezes ele não retira a cera. Ele realmente empurra a cera e impacta. Eu brinco com o paciente que aquilo lá vai formando como se fosse uma rolha de vinho. Vai ficando lá atrás e causando desconforto e cada vez trancando mais. Olha só, então temos que ter todo cuidado e quando aparecer algum sinal, né? Acho que estou com o ouvido tampado, né? Trancado, alguma coisa nesse sentido, tem que procurar buscar ajuda profissional, né, doutor? Sim, com certeza. E aí um outro questionamento que o pessoal fala, doutor, mas eu não vou limpar meu ouvido em casa? Vai ficar cheio de cera? E daí como é que fica? Como que faz? O que que faz? A nossa orientação é assim, pega um lencinho, a ponta do lencinho ou a ponta da sua toalha, umedece a ponta da toalha e passa de leve, só para tirar aquela cera da entrada do canal do ouvido. Sentiu que trancou, tem muita produção de cera, passa pra gente que a gente vai remover da maneira correta. E quando entra, agora veio outra dúvida, né? Quando entra água no ouvido, doutor? Quando entra água no ouvido, tem uma solução de álcool boricado. É um álcool um pouco mais potente, que se pinga no ouvido e ele evapora, como ele vai evaporar, e essa água que está lá dentro do ouvido evapora junto. Não precisa entrar em pânico, não, tem solução. Pode ficar tranquilo. Mas na maioria das vezes evapora sozinho também. E todo cuidado é pouco, porque assim, é tudo interligado, ouvido, nariz, tudo aqui, né, doutor? Exato. E daí se pega uma infecção em um, a chance do outro também é bem grande. São estruturas extremamente próximas, né, que possuem comunicação entre si, então a gente tem que cuidar bem mesmo. Com certeza. Muito obrigada, viu, doutor Felipe, por estar aqui junto com a gente, esclarecendo, né, dúvidas sobre esse cone que se popularizou bastante e nas últimas vezes nas redes sociais a gente tem visto bastante, né, gente? Pessoal ensinando como faz o canudo, pessoal aplicando o canudo. Então, assim, não é nada contra o canudo, mas a gente tem que esclarecer as pessoas que se, porventura, optarem, já tem as informações concretas sobre os dois lados, digamos assim, né, doutor? Perfeito. Com todo o cuidado, nós temos profissionais excelentes para realizar uma remoção de forma cuidadosa e praticamente sem problemas. Perfeito, muito obrigada. Passa seu Instagram, doutor, que eu sei que tem bastante conteúdo lá também. Tem até falando sobre isso daí também, Instagram Dr. Felipe Horst.